Olá, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se faça presente no seu coração, amado e amada do Senhor Jesus, filho e filha do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Que haja abundante alegria no seu coração, porque hoje o Senhor permitiu a continuidade do fôlego de vida em nossa caminhada terrena. Estamos desfrutando da vida, vida que nos dá esperança, e enquanto há esperança, nós podemos esperar, confiar que a qualquer momento o milagre pode bater à nossa porta. De repente, quando menos esperamos, o Senhor nos surpreende. Por quê? Ele é fiel, ele cuida dos seus. Minutos de sabedoria. Hoje, nesta manhã de terça-feira, 11 de outubro de 2022, compartilha mais uma mensagem com você para sua edificação, para sua reflexão com o seguinte tema: uma pergunta que não quer calar. E eu começo esta mensagem trazendo este tema muito significativo que tem pairado no nosso coração durante muitos dias, durante um tempo, utilizando-se da palavra de Deus, daquilo que está escrito em Filipenses capítulo 2, verso 5, que nos diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E eu completo este versículo, esta palavra, com os dois principais mandamentos que o Senhor tem para com seus filhos, sendo o primeiro: amarás o teu Deus com todo o teu entendimento e de toda a tua alma, envolvendo o nosso coração, mente, sentimento e vontade. Esse coração, dividido em essas três partes, tem que amar o Senhor com todo o entendimento, de toda a nossa alma. E o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, três coisas fundamentais para a nossa vida: amar o Senhor, amar o próximo como a nós mesmos. E estamos dando uma ênfase neste versículo de Filipenses, trazendo para a nossa reflexão ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós, como pastores, nós somos embaixadores de Cristo aqui nesta terra, pelo chamado pastoral que nos foi convocado por graça e misericórdia do Senhor, pela escolha do Senhor, para cuidarmos das ovelhas de Cristo Jesus. E cuidar destas ovelhas é um fato que envolve muitas circunstâncias. Cuidar das ovelhas na parte espiritual, sobre a alma, envolvendo o corpo e toda a Escritura Sagrada. Eu, como pastor e psicanalista, há muitos anos, aconselhando pessoas, e principalmente crentes, filhos e filhas do Deus Altíssimo Todo-Poderoso, nos últimos tempos, e daí este tema, uma pergunta tem nos incomodado quase que diariamente. Essa pergunta não se cala no nosso coração. E que pergunta é esta? Diante de tudo que nós temos ouvido das pessoas, visto nas pessoas, no comportamento das pessoas, nós temos, assim, na nossa mente diariamente, no nosso coração, sido incomodados com uma pergunta que talvez possa resumir, possa fazer você entender o teor desta mensagem. Que pergunta é esta?
A pergunta é a seguinte: hoje, nos tempos de hoje, nos tempos em que estamos vivendo, o que é que falta para um filho e uma filha de Deus? O que está faltando? O que falta para o espírito de um filho e uma filha? O que falta para a personalidade e o temperamento de uma filha e de um filho? O que falta para a transformação de um filho e de uma filha? O que é que está faltando? De uma maneira geral, o que falta hoje para um ser humano, homem e mulher, filho e filha do Deus Altíssimo Todo-Poderoso? E por que esta pergunta? Porque nós temos visto dezenas, centenas, milhares de pessoas infelizes, cometendo os mesmos erros, vivendo da mesma maneira. Ou seja, sofrendo por coisas tão pequenas e bobas. Quando olhamos para os relacionamentos dentro da igreja, relacionamento entre irmãos, relacionamento entre famílias, relacionamento entre marido, mulher, entre pais e filhos, relacionamento de toda a natureza, verificamos que falta alguma coisa. E a pergunta é então, o que é que está faltando? Por quê? As pessoas não mudam. Claro que Deus tem sido fiel. Claro que Deus tem transformado a vida de algumas pessoas. Claro que Deus tem mudado consistentemente casamentos, relacionamentos familiares, a comunhão de muitos irmãos. Claro que temos visto o crescimento de irmãos e irmãs que se propuseram a buscar no Senhor, na sua palavra, através da sua inteligência, do seu esforço, na graça, no poder do Espírito Santo, dando oportunidade para o Espírito Santo trabalhar. Sim, a gente vê mudanças, a gente vê o Senhor fazendo milagres, mas é muito pouco diante daquilo que é a necessidade nos dias de hoje. E aí, o pastor e o psicanalista se entristece, sente a dor do profeta. Por quê? Por causa de coisas tão pequenas, tão insignificantes. Muitas vezes a gente vê um filho e uma filha do Deus Todo-Poderoso se comportar como ímpio, viver como ímpio. E aí a gente faz a pergunta: o que é que está faltando? Aonde está o erro? Aonde está a falha? Por que as coisas não acontecem? Por que não há mudança? Deus é perfeito, a palavra de Deus é perfeita, Deus é fiel, Deus nos constituiu perfeitos espiritualmente, Deus nos constituiu de uma forma que possamos usar ou ter a capacidade de pensar, de raciocinar, de entender, de compreender, nos dá força para buscar, nos deu o Espírito Santo, que é o próprio Deus habitando dentro de nós, nos deu Jesus Cristo, seu Filho, para pagar o preço que nós não poderíamos pagar, nos deu a ciência, nos deu tanta coisa, conhecimento à nossa disposição, nos deu o reino. O que é que está faltando hoje para mim e para você? O que falta? O que é preciso? Aonde está?
que o Espírito Santo de Deus possa no dia de hoje, mediante esta pergunta que talvez para muitos não tenha talvez até nenhum significado, mas que para você que é filho e filha do Deus Altíssimo Todo-Poderoso, em função do que você está vivendo e vendo acontecer ao seu redor, acontecer na sociedade, acontecer na igreja, acontecer no mundo, que você possa atender o clamor, o pedido que todos os dias Minutos de Sabedoria faz. Pare e pense ao menos um minuto. Porque um minuto de sabedoria pode mudar completamente uma vida, pode salvar uma vida inteira. Então que o Espírito Santo de Deus, mediante este tema, uma pergunta que não quer calar, possa trazer reflexão ao seu coração. O que é que está faltando para você hoje? Você tem algum problema? Você tem problema de saúde? Você tem problema na área espiritual? Você tem problema na área de relacionamento familiar? Você tem problema na área de relacionamento profissional? Você tem algum problema de relacionamento ou comunhão dentro da igreja do corpo de Cristo? Você tem algum problema hoje? E quem é que não tem? Então, a pergunta é: o que é que está faltando para você hoje? Que Deus te abençoe rica e poderosamente e que te faça refletir sobre este tema. O que é que falta para você hoje? Se Deus é perfeito, fez tudo perfeito, e Deus tem o controle da vida, o controle de todas as coisas, se Deus é por nós, e a palavra diz quem será contra nós, se a palavra de Deus é viva, eficaz, é verdadeira, se tudo está à nossa disposição, se tudo é possível quando cremos, ou melhor, o que é que está faltando para você hoje? Pense nisso. Que Deus abençoe você, rica e poderosamente, em nome de Jesus.